Graça e paz, amém? Amém? Pode se sentar, meu irmão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Quero aqui agradecer mais uma vez o convite que me foi feito, né? Eu fico feliz de poder retornar a essa casa de oração, uma casa a qual nós respeitamos muito, temos muito carinho, porque sabemos que é uma casa onde prega a palavra de Deus e aonde Deus tem total liberdade de agir aqui. Amém, queridos? Vocês estão bem, gente? Amém. Vocês estão animados? Glória. Ou é o frio que está deixando vocês meio acanhados? Pastor José falou um negócio que é verdade, né? Nós estamos no verão. Na verdade, irmão, quem mora em São Paulo não pode falar se está no verão, se está no inverno, se está no outono. Nós vivemos todas as estações no mesmo dia, se bobear, né? Essa que é a realidade. E essa tarde eu estava escrevendo o que Deus colocou no meu coração para ministrar nesta igreja. E eu gosto quando tem um tema base para você ministrar, né? E quando eu comecei a ler esse tema e a estudar, eu falei: Deus, o que é que tem a ver isso aqui com o tema da igreja? E eu confesso que eu fiquei meio sem entender. E eu fui escrevendo e pegando algumas coisas, colocando, e eu falei: Deus, se é isso que o Senhor tem para a sua igreja, amém. E quando eu cheguei aqui, irmão, desde o começo, você que está aqui desde o começo, desde a hora que iniciou esse culto, eu comecei a entender o porquê que Deus me deu essa palavra. Porque hoje, desde a hora que começou, está se falando sobre evangelismo. Está se falando sobre levar o evangelho. E aí Deus me deu um entendimento porque que Ele me fez escrever o que eu escrevi hoje. Eu tenho certeza que vai casar muito com o que está sendo ministrado nesse dia. Eu sei que vocês estão aqui já em alguns dias recebendo várias palavras, várias revelações da parte de Deus. E eu costumo dizer, porque é uma realidade, a cada dia Deus tem uma palavra nova para o seu povo. A palavra de ontem serviu para ontem, e a palavra de hoje vai servir para hoje. E eu tenho certeza que Deus também vai falar hoje, não porque eu estou aqui, porque vocês estão orando para ouvir a voz de Deus. E toda oração, ela tem resposta. Aí eu quero te fazer um alerta. Tome muito cuidado com o que você tem orado, porque toda oração tem uma resposta da parte de Deus. Pastor, mas como assim? Pode ser que aquilo que você esteja orando, Deus fale para você não. E aí você vai ter que ouvir o não de Deus. Mas por esses dias eu tenho entendido que o não de Deus também é bênção para a minha vida. Então nessa noite eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de João, capítulo de número 1, que é o tema que nós temos para esse dia de hoje. Livro de João, capítulo de número 1. E eu quero ler a partir do versículo de número 40. João 1, 40. E depois nós vamos ler mais alguns versículos aqui, mas eu quero usar o tema de vocês como base. João 1, 40, que diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que é traduzido o Cristo. Versículo 42. E levou a Jesus, diga comigo, e levou a Jesus. Presta atenção. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, é o tema de vocês:
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a resposta de Filipe. Disse-lhe Filipe: vem e vê. Amados, o tema que Deus me deu para trazer para vocês hoje é o poder de salvação do Evangelho. E tem tudo a ver com o que o Espírito está ministrando nessa noite, neste lugar. A palavra do Senhor, ela nos ensina, lá no livro de Mateus, o início do ministério terreno de Cristo. Ele nasce de uma virgem. A concepção de Jesus é algo divino, porque ele não foi gerado pelo ato sexual, mas sim por um milagre, porque ele nasce de uma virgem. Quando se dá o tempo do nascimento de Jesus, José, o seu pai terreno, e Maria, sua mãe, estão indo em caminho de Jerusalém, como era de costume, só que Jesus está para nascer. Então eles param, e o único lugar que José encontra para poder descansar a sua esposa que está para dar à luz era uma manjedoura, no lugar que o costume era para guardar animais. Jesus nasce numa manjedoura, e os 3 primeiros visitantes de Jesus são 3 reis magos, que vão entregar para Jesus ouro, incenso e mirra. E naquele momento os céus se abrem, vêm anjos dos céus, e esses anjos declaram para pastores que estão guardando seus rebanhos à noite no pasto, dizendo: vá para Belém, porque um menino vos nasceu. Eles encontram Jesus e entregam os presentes para Jesus, e eles adoram a Jesus, e eles voltam para poder falar sobre Jesus. Só que há um espaço no tempo onde não se fala mais de Jesus. Só que Jesus aparece já na idade adulta, e na idade adulta ele vai começar o seu ministério terreno. E o ministério terreno de Jesus começa com ele sendo levado para ser tentado no deserto por Satanás. Ele vence Satanás pelo poder da palavra. E quando ele começa a fazer aquilo a qual ele veio para essa terra para fazer, que é falar das boas novas, ele está andando pela praia e ele encontra 2 irmãos. E ele simplesmente olha para esses 2 homens e fala: larguem tudo que vocês estão fazendo e seguem-me. Esses 2 homens deixam tudo de lado. Eram pescadores, e naquela época ser pescador não era nada famoso, nada poderoso, nada que alguém almejasse ser. Era uma profissão muito, como podemos dizer, da ralé. Só aqueles que não tinham estudo, que não tinham condições, se tornavam pescadores. E Jesus olha para esses 2 homens, e ele fala para esses 2 homens: deixa tudo e me segue, porque a partir do momento que vocês me seguirem, vocês deixarão de ser pescadores de peixes, e eu vou tornar vocês pescadores de almas. Presta atenção numa coisa, e a primeira coisa que eu quero liberar sobre a sua vida hoje: tudo aquilo que você faz aqui na terra não se compara ao chamado que Cristo tem para você. Você pode ser um ótimo advogado, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser empresário, você pode ser o que você quiser e trabalhou para ser nessa terra, mas Deus diz te falar uma coisa: tudo que é dos céus é muito melhor do que o da terra. Você talvez tenha gastado a sua vida inteira, eu não vou falar para você que é errado, você deve fazer isso, buscando ser alguém reconhecido na sociedade, buscando ser alguém reconhecido no seu rol familiar, no meio da sua parentela, junto com seus amigos. Você tem estudado, você tem trabalhado para alcançar algo que vai te trazer um conforto através do seu trabalho. Mas deixa eu falar uma coisa: tudo que você tem feito aqui não se compare, nunca vai se comparar ao chamado que Deus te fez. Peraí, pastor, como assim ele me fez? Porque eu não recebi nenhuma profecia. Ninguém colocou a mão sobre a minha cabeça e declarou: a partir de hoje você é tal coisa. Não, querido, quando o Evangelho de Cristo te alcançou, aonde você estava, e Ele trouxe você para perto dEle, a partir desse momento, Jesus já está declarando, ou já declarou sobre a sua vida, que você passa a ser, não só filho de Deus, mas você passa a ser, obrigatoriamente, um ganhador de almas para o reino de Deus. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele não nos chamou, e eu vou deixar muito bem claro, não que seja errado,
Ele não chamou você para ser advogado, Ele não chamou você para ser empresário, Ele não chamou você para ser um cabeleireiro, Ele não chamou você para ser pastor, Ele não chamou você para ser músico, Ele não chamou você para ser ministro. Pastor, para que Ele me chamou? Ele chamou você para ser um multiplicador de discípulos para o reino dos céus. Esse é o chamado que todo cristão recebe. Essa é a marca que todo cristão recebe, e é debaixo disso que todo cristão tem que viver. Quando Jesus agora, Ele aparece e chama esses homens, a Bíblia vai dizer que um homem é chamado, e esse homem é Filipe. Só que Filipe, ele não é chamado propriamente por Cristo Jesus, porque Filipe, ele já é discípulo de João, aquele que batizou Jesus. Só que quando João vai batizar Jesus ali no Rio Jordão, João vai falar assim: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou o libertador, o libertador está para vir, e ele é tão maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, mas ele está vindo por aí. Primeiro dia João fala isso, e João está batizando pessoas no Rio Jordão. Só que aparece num belo dia, João está fazendo o seu ofício, batizando as pessoas, e ele vê Jesus chegando, então ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai e batiza Jesus, e isso chama a atenção de um dos seus discípulos, chamado Filipe. Quando Jesus está saindo para continuar o seu trabalho evangélico, vem Filipe e fala: Senhor, para onde você vai? Eu preciso te acompanhar, eu preciso estar perto de você. Jesus fala para Filipe: vem, me acompanha. Só que Jesus deixa algo muito bem claro para Filipe, é isso que nós temos que entender. Irmão, evangelho não te dá status. Evangelho não vai fazer você ter mais, deixa eu falar para os jovens que estão aqui, não vai fazer você ter mais seguidores nas suas redes sociais. O evangelho de Jesus é algo simples. Por quê? Porque todo o fundamento do evangelho não está em mim, não está em você. Todo o fundamento do evangelho está em Cristo Jesus. E Jesus deixa isso muito bem claro para Filipe. Porque Filipe tem, se podemos trazer para os dias de hoje, tem pastor que se chama João. Só que Filipe fala: peraí, se ele está falando que ele é o Cordeiro de Deus, eu vou atrás do Cordeiro de Deus, eu quero aprender com o Cordeiro de Deus, não tem nada de errado nisso. Só que Jesus deixa muito bem claro para Filipe, porque talvez na mentalidade de Filipe está assim: eu vou atrás do que é maior, eu vou atrás do que vai dar mais status, eu vou atrás daquele que vai me dar fama. Só que Jesus fala para Filipe o seguinte: Filipe, deixa eu te falar uma coisa, quer me seguir, me segue, só que eu não tenho aonde repousar a minha cabeça, eu não tenho casa para morar, porque eu vim aqui com um objetivo, eu não vim para construir nenhum império, eu vim para trazer o reino de Deus para a terra. Então nós precisamos entender uma coisa: se eu sou chamado para falar do evangelho, eu não tenho que falar de mim. Se eu fui chamado para trazer o reino para a terra, não é o meu reino, por mais bem posicionado que eu esteja na sociedade que eu estou inserido, mas todo fundamento do evangelho não sou eu, não sou você. Todo fundamento do evangelho não está no seu diploma, todo fundamento do evangelho não está na sua conta bancária, todo fundamento do evangelho não está no seu carro novo, todo fundamento do evangelho não está na sua casa, todo fundamento do evangelho não está em você, porque eu e você somos pequenos, somos nada em relação ao evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque o evangelho de Cristo Jesus é poder, é graça, é misericórdia, é unção, é tudo aquilo que transforma a vida do ser humano. Quando Filipe entende isso, ele poderia muito bem falar para Jesus: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com João. Mas só que Filipe entende: opa, é o Cordeiro, eu vou com ele, estou junto, vamos embora. Quando alguém realmente é tocado pelo evangelho, meu irmão, não tem nada nesse mundo que o prende. Tem muita gente que, eu já ouvi isso, acredito que você também já ouviu, os pastores aqui também já ouviram: por que você não vem para Jesus? Não, deixa eu melhorar a minha vida, deixa eu casar primeiro, deixa eu me formar primeiro, deixa eu construir alguma coisa primeiro. Oh, amado, sou muito novo para o evangelho, deixa eu curtir minha vida primeiro. Só que as pessoas têm que entender uma coisa: quando Jesus veio para falar do reino, Ele não estava falando só de coisas presentes, Ele já estava falando de coisas futuras. E
deixa eu te falar algo, o futuro que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, está mais presente nos dias de hoje. Porque há 2000 anos atrás ele estava dizendo, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou para os céus, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Essa mensagem foi há mais de 2000 anos atrás. Só que essa mensagem está tão atual nos dias de hoje, que a cada dia a igreja tem que começar a clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, talvez não tem mais tempo para que você perca tempo. Está entendendo, irmão? Pastor, como assim? Talvez não tenha mais tempo para que você perca tempo de ficar só sentado no banco da igreja esperando que a sua família seja salva, sem que você arregace as mangas e vá atrás deles. Talvez não tenha mais tempo para que você fique esperando que alguém pregue o evangelho na empresa que Deus inseriu você para pregar o evangelho. Talvez não tenha mais tempo para que Deus leve alguém lá na sala da escola que você estuda para pregar o evangelho. Talvez não tenha mais tempo para que Deus levante alguém na faculdade para pregar o evangelho. Deixa eu falar uma coisa, Ele colocou você lá, e é você que tem que fazer. Filipe, ele tinha um amigo chamado Natanael. Quando Filipe recebe essa revelação de Cristo, ele fala, eu preciso falar para o meu amigo, eu preciso contar para ele, porque naquele tempo todo judeu que se prestava, que seguia desde a lei, os profetas, entendiam que Deus iria mandar o Salvador, que Deus iria enviar o Salvador, então eles estão esperando. E Filipe fala assim, opa, ele já chegou. Então Filipe agora vai atrás do amigo, que é Natanael. Ele chega para Natanael e ele fala para Natanael, já chegou o Salvador, já chegou, eu me encontrei com ele, eu vi ele, eu conversei com ele, me assentei com ele, ele já está no meio de nós. Só que aí vem Filipe e fala algo que entristece o coração de Natanael. E é isso que entristece o coração de muitas pessoas. Porque tem muita gente que está achando que Jesus é status. Que evangelho é casa nova, carro novo, casamento. Evangelho é vida eterna. Por que você está falando isso, pastor? Porque olha a decepção de Natanael. Porque Filipe fala assim, encontrei Jesus. Ah é? De onde que ele é? Nazaré. Olha a resposta de Natanael para ele. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando você lê isso aqui, só lê, você fala, tá pastor, e aí? Nazaré era um povoado minúsculo, menor do que o bairro onde essa igreja está inserida. Era um lugar que as pessoas passavam pela estrada e nem notavam Nazaré. Era um lugar onde as casas eram tão pequenas e eram construídas dentro de rochas, que eram escavadas com o máximo cuidado, porque nem as rochas de Nazaré prestavam, porque qualquer coisa podia fazer elas caírem. Então todo mundo que passava por Nazaré nem tinha ideia, tem uma cidade aqui, tem um povo aqui. Dizem alguns historiadores que na época que Jesus aparece, com os seus 30 anos, Nazaré tinha aproximadamente de 500 a 800 habitantes, de 500 a 800 pessoas, só isso. Era algo insignificante naquele tempo. Não era um lugar próspero, não tinha nada de bom que saía de Nazaré. E na mentalidade de Natanael, ele está esperando o quê? Um Salvador. Diga comigo, um Salvador. Na mente de Natanael, acredito eu, e eu também esperaria isso, porque está se ouvindo falar desde Moisés nas leis, que viria o Salvador, o Rei dos Reis. Os profetas, Isaías, Jeremias, falam de um Salvador poderoso, de alguém que viria dos céus.
E quando chega aos ouvidos de Natanael que o Salvador vem de um lugar insignificante, a resposta de Natanael para Filipe é: vai vir alguma coisa boa de lá? Tem certeza? Tanto lugar para vir o Salvador, Filipe? Por que não veio de Jerusalém? Por que não é um rei? Eu estou esperando, eu estou aqui só parafraseando para você entender. Eu estou esperando chegar um rei, assentado num cavalo branco, atrás dele um grande exército, ouvindo numa carruagem luxuosa, com os arautos na frente, com trombetas, chegar na porta de Jerusalém, tocar e dizer: chegou o Salvador. E você está me falando que está vindo alguém de Nazaré, de um lugar tão pequenininho, de um lugar tão sem graça. Sabe qual foi a resposta de Filipe? E é aí que muitos crentes pecam, porque Filipe poderia olhar para Natanael e falar assim: você não quer saber, o problema é seu, eu já conheci ele, então eu vou atrás. É isso que muitas das vezes nós fazemos. Quando alguém chega para nós e fala assim: não quer saber de ser de crente não, não quer saber de negócio de igreja não, deixa pra lá. Sabe o que a gente faz? A gente desiste muito fácil. E sabe por que desistimos muito fácil? Porque muitos de nós estamos acostumados já com a nossa salvação. Já estou salvo, minha família já está na igreja. Só que nós temos que aprender com Filipe hoje, porque Filipe olha para Natanael, depois de toda a recusa de Natanael, e ele fala: vem, Natanael, e vê com seus próprios olhos. Vem, Natanael, vamos comigo. Talvez ele até falou assim: Natanael, vamos só lá para você ver. Talvez se você não gostar, tudo bem, você volta, faz a sua vida, segue. Mas vem comigo, Natanael. Vem comigo olhar para ele, vem comigo ouvir o que ele tem para falar. Sabe o que eu aprendo aqui com Filipe? Ele insiste, porque quando você recebe o evangelho de verdade, irmão, é algo tão poderoso, que você não para até que aqueles que você ama também se encontrem com esse evangelho. Nós acostumamos com uma igreja que está só simplesmente falando de evangelho, mas estamos deixando de praticar o evangelho. Porque falar é muito bonito, é lindo. E aí me irrita quando você fala para alguns cristãos: nós vamos fazer evangelizar. Ai, nem sei falar. Fala todo qualquer tipo de porcaria. Todo qualquer assunto que você sentar com um caboclo para falar, ele vai falar para você. Mas quando vamos falar do evangelho, tem vergonha, tenho medo, não sei falar. Oxe, tem língua na boca não? Eu não sei falar, pastor, mas pergunta o nome dos integrantes do Big Brother desse ano, para você ver se você não sabe de todo mundo. Pergunta a escalação do time para ver se ele não fala do goleiro, o atacante, os reservas e as próximas contratações daqui 2 anos. Entenda uma coisa: você só fala daquilo que o seu coração está cheio. E se você não fala do evangelho, desculpa, o seu coração não está mais cheio dele, e você precisa ser cheio de novo dele. Aí você vai começar a falar. Porque coisa boa, irmão, a gente não guarda só para gente, porque o evangelho ele nasce como uma pequena fagulha, mas a cada dia que você vai se entregando a ele vai criando, vai crescendo, ao ponto de sair daqui e começar a ir para outros lugares, e aonde você chega, a chama que é em você começa a ir para os outros também. Sabe por quê? Porque isso é o evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos entender uma coisa: eu tenho que parar de falar que eu amo alguém se eu não levo o evangelho para esse alguém. Porque é muito fácil a gente ficar chegando para todo mundo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, minha best, meu best, estamos juntos. Só que quando Jesus voltar, não vai dar tempo de você mandar o WhatsApp. Quando ele voltar, não vai dar tempo. Você fala assim: deixa eu falar com meu pai, com a minha mãe, deixa eu evangelizar. Não vai dar tempo. Então corre, insiste,
Pastor, e se me achar chato? É melhor você ser chato e levar toda a sua família para o céu, do que ser muito legal com todo mundo e ver todo mundo indo para o inferno. É melhor você ser o chato da sua família, mas não parando de falar do Evangelho, até que o Evangelho de Cristo quebre corações duros da sua família, e quando você menos perceber, você vê a sua família entrando por aquela porta, sentando na cadeira, e você tendo um prazer, o mesmo prazer que Josué teve: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós precisamos insistir em levar esse Evangelho, nós precisamos insistir em falar. Pastor, mas vão falar que eu sou chato. Não tem problema, meu querido. É melhor você ser um chato, mas ser uma ponte de salvação para toda a sua família, do que querer ser o legal com todo mundo e ficar calado, e quando chegar lá nos céus, o próprio Jesus olhar nos seus olhos e falar: servo mau e infiel. O que você vai querer ouvir? Ser chamado de chato por todo mundo aqui? O servo mau e infiel lá em cima? É você que escolhe o que você vai ouvir. Sou eu que escolho. Presta atenção. Vem. Vamos lá. Vamos, Natanael, comigo? Vamos lá. Tá bom, vai, Felipe, eu vou. Você insistiu tanto. Não precisa responder para mim não, mas faz quanto tempo que você não insiste com alguém para trazer para a igreja? Quanto tempo? Vamos, Natanael. Vamos lá, Felipe, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Felipe. O grande problema, sabe o que é, pastor Henrique? É que a gente até talvez fala do Evangelho, sabe? Mas aí a gente acha que nós que vamos trazer o resultado. Deixa eu falar uma coisa. O seu papel é falar, o resultado quem traz é o Espírito Santo. Porque você e eu não temos a capacidade de salvar ninguém, e nem de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quer prova disso? Bíblia. João 1,46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Olha o versículo 47. Olha para você ver o poder desse Evangelho, irmão. Você vê como esse Evangelho é demais, é maravilhoso. Jesus viu Natanael. Quem viu Natanael? Vim ter com ele. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis, olha Jesus falando para Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus falando para Natanael. Jesus já conhecia Natanael? Sim ou não? Jesus já tinha visto Natanael, sim ou não? Mas ele é Deus. Versículo 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: isso aqui é Evangelho. Você não precisa se preocupar com o resultado de salvação, porque você e eu não temos poder para salvar ninguém. Só precisamos nos preocupar em ser ponte entre a pessoa e Jesus, porque Jesus continua tendo todo o poder de fazer aquilo que é necessário fazer. Irmão, eu fico imaginando o Felipe aqui, ó, só observando a cena. Jesus e Natanael. Jesus olhando nos olhos de Natanael e Felipe aqui assim: agora Natanael vai quebrar a cara. Agora você vai ver, Natanael. Se sou eu, estou tirando sarro já. Você vai ver agora. Jesus fala assim: tá, ó, um israelita que não tem dolo, que não tem engano, que é puro, que é essência. Natanael fala assim: tá, você me conhece de onde? Olha a revelação. Olha a revelação do Evangelho. Ô Natanael, antes de Filipe te encontrar, eu já estava vendo você debaixo da figueira. Deixa eu te falar uma coisa. Você ainda não sabe, mas Jesus já está enxergando aqueles a qual você está e deve falar do Evangelho. Você ainda não sabe, eles ainda não sabem,
Mas eu tenho certeza que Jesus já tem anotado o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Olha só, vamos lá, versículo de número 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Eu imagino o choque de Natanael. Como é que é? A Bíblia não diz, mas eu imagino, porque a Bíblia me dá essa condição. Natanael, no pior momento da vida dele, se retira de perto de todo mundo, se assenta debaixo de uma figueira e clama: Deus, eu preciso de algo que só o Senhor pode me dar. Você é a resposta de oração de alguém. Pastor, como assim? Talvez você não sabe, mas tem alguém no meio da sua família que está orando: Deus, eu preciso de uma resposta. Você é a resposta de oração de alguém. Talvez dentro do seu trabalho tem alguém que está clamando, pedindo socorro, não fala com ninguém, mas está debaixo da figueira orando a Deus. Você é a resposta de oração de alguém. Quando Natanael recebe essa revelação, porque ele não esperava, naquele momento todos os dilemas de Natanael, as dúvidas de Natanael, porque versículos antes ele fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e agora ele está de lado dessa coisa boa. Ele está de frente com essa coisa boa, e quando ele se encontra com essa coisa boa, ele recebe aquilo que ele precisava, e ele libera uma palavra, e olha que a palavra que ele vai liberar. Natanael responde e disse-lhe: Rabi, ou mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo traz revelações que a pessoa precisa para aquele momento. O Evangelho de Cristo ainda é poderoso, é maravilhoso, é importantíssimo para qualquer um. O Evangelho de Cristo ainda cura, o Evangelho de Cristo ainda ressuscita mortos, o Evangelho de Cristo ainda liberta, o Evangelho de Cristo ainda restaura, o Evangelho de Cristo ainda tira o homem do lamaçal do pecado, dá um banho de sangue do Cordeiro e coloca ele para viver na maravilhosa luz. A Bíblia vai dizer: ao povo que estava sentado em trevas, raiou a luz, e essa luz tem o nome Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você precisamos entender uma coisa: temos uma mensagem poderosa para levar. Qual é essa mensagem? Jesus Cristo. E qual é o cerne dessa mensagem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você não precisa ter medo de falar do Evangelho, porque o Evangelho é poder, é glória, é unção. O Evangelho é tão poderoso que eu tenho uma palavra para liberar para você, ô tímido, envergonhado, medroso, medrosa. Quando o Evangelho te alcançou e me alcançou, ele tirou o medo. Como assim, pastor? Porque a palavra vai dizer: fomos ungidos não com espírito de medo e de covardia, mas com poder e autoridade. Eu coloquei algumas coisas aqui, deixa eu correr. 4 pontos, 3 pontos. Primeiro, por que eu não posso ter medo de falar do Evangelho? Por que eu não posso ter vergonha de falar do Evangelho? Porque o Evangelho do Reino tem o poder de destruir as trevas. Porque tem horas que Deus nos manda falar com alguém sobre o Evangelho e a gente fala: que isso? É puro Satanás na vida da pessoa. Jesus já mandou você nos lugares cabulosos, irmão, para falar do Evangelho? Jesus já levou você em alguns lugares, quando você pisa o pé, o demônio se manifesta na vida da pessoa dentro da casa?
pastor, não. Se prepara, porque Ele pode fazer isso. Mateus 4,16. Por que você não precisa ter medo de falar do Evangelho? Por que você não precisa ter vergonha? Por que você não precisa ser tímido? Porque o Evangelho, ele destrói, ele aniquila o nosso maior inimigo, que é Satanás e os seus demônios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Evangelho. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra quem você era? Ai, pastor, não fazia mal para ninguém. Não importa, se Jesus não te encontrar, você ia para o inferno, sendo bonzinho. Mas lembra quem você era? Você lembra que ninguém te dava nada? Você lembra que ninguém apostou? Se tivesse que apostar, você nem entrava na ideia da aposta? O meu passaporte, o seu, para o inferno já estava carimbado. E essa palavra nos encontrou. Porque esse povo que estava sentado em trevas era eu e você. Mas um dia, a luz raiou. E essa luz foi tão poderosa que destruiu todas as trevas e nos tirou das trevas e nos colocou para assentar hoje nas regiões celestiais com Cristo. Quantas pessoas estão igual a você lá no seu passado? Seus familiares, seus amigos. Você lembra dos vícios que Ele tirou você? Você lembra que talvez feriado, porque para alguns, né, os que podem, feriado prolongado. Você lembra quando era feriado prolongado para você? Talvez você saía na quarta-feira do trabalho e já saía batendo de bar em bar. Passava o feriado inteiro enchendo a cabeça de cachaça, alguns usando droga, prostituindo, destruindo a família. Você lembra da onde o Evangelho resgatou você? Agora deixa eu te dar uma notícia. Tem gente lá ainda que precisa ser resgatado. Segundo ponto. Hoje, eu infelizmente tenho que te dizer que vai aumentar. Tem crescido assustadoramente o número de pessoas que sofrem com depressão, síndrome do pânico, burnout, ansiedade. Pessoas que vivem oprimidas por doenças e oprimidas por demônios. Nós temos que saber diferenciar algumas coisas. Nem tudo é Satanás, mas muitas coisas ele também atua. Mas para essas pessoas, o Evangelho também tem poder para poder libertar. Mateus 11:28, não precisa abrir não. Olha o que vai dizer o Evangelho: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você lembra quando você era oprimido? Você lembra quando você era cansado, e não cansado fisicamente, mas cansado da sua vida? Há uns anos atrás, eu fui chamado para pregar num congresso de jovens, ali no bairro Jardim Joamar. Acho que tu conhece a pastora Val, o pastor James, lá na igreja deles. Fui pregar lá. Só que eu passei o dia inteiro, incomodado. E eu não sabia o porquê. Eu reli a mensagem. Nós morávamos numa casa que nós tínhamos um espaço, que nós fizemos um pequeno escritório, /closet, quarto de oração. Era tudo isso num espaço só. E eu fui lá para o cantinho, sentei, e eu falei: Deus, o que está acontecendo? Eu sentia que no meu espírito que alguma coisa estava ocorrendo nas regiões celestiais, e Deus não me falou nada. Eu fui pregar, cheguei lá no congresso,
Irmão, pensa num culto amarrado. Pensa num culto que as pessoas elas não conseguiam dar glória a Deus, um ambiente pesado. E não era porque quem estava fazendo o congresso não tinha se preparado, eles tinham oração, jejum, mas estava pesado. Me chamaram para pregar e eu falei, Deus tem misericórdia. Eu subi, comecei a ministrar, e com 15 minutos o Espírito Santo gritou, chega de falar. E eu olhei para o esboço e falei, Deus, eu não falei nem introdução. E na hora o Espírito Santo falou assim, agora é hora de orar. E naquele momento, irmãos, estou falando de congresso de jovens, cheio de igreja convidada. E o Espírito Santo falou assim para mim, tem jovens aqui, que essa semana tentaram se matar, e não se mataram porque eu usei de misericórdia, e eles estão aqui hoje. Na hora eu falei assim, eu não vou falar isso. Falei, mas nem a pau. E o Espírito Santo gritou de novo, fala. Eu falei, gente, se coloca de pé. E eu ali querendo negociar com o Espírito Santo. E teve uma hora que o Espírito Santo gritou mais alto, eu falei, tá bom. Eu falei, olha, o Espírito Santo me falou que tem gente aqui, jovens, que essa semana tentaram se matar. E você não conseguiu, porque o Espírito Santo segurou você, mas ainda você está oprimido. E você precisa sair daqui hoje liberto. Onde você está, irmão? Eu pensava que era um só, pastor. Começou a vir jovem. Começou a vir jovem, começou a vir jovem, E a frente do altar começou a ficar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E naquela hora, eu chamei os pastores para poder orar, os obreiros, porque eu falei, eu não vou dar conta de ficar orando por todo mundo aqui não. E eu falei assim, vem cá, eles começaram a vir, minha esposa veio, pastora Val, pastor Jansen, a Keila, o pessoal de lá. E eu falei assim, comecem a orar. E vocês não vão orar para expulsar demônios. Vocês vão orar para que o Espírito Santo abrace eles hoje. E através do amor do Espírito Santo eles serão libertos. Quando eles começaram a orar, naquela noite, teve jovens libertos, batizados com o Espírito Santo, renovados. O céu se abriu. E o culto, aonde o diabo já tinha decretado que não daria nada, foi se encerrar mais de 10 horas da noite, com jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, foi você? Não, foi o Evangelho. Esse Evangelho que eu acabei de ler para você, que ele tem poder de chamar os cansados, os oprimidos, os abatidos e os libertar de tudo isso. Para encerrar, Lucas 9, capítulo 9, versículo 6. E saindo eles quem? Jesus e seus discípulos, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Ei, o Evangelho ainda tem poder para curar. E quantas pessoas estão chegando perto de você dizendo assim, estou sofrendo com isso e com isso. E sabe qual tem sido a resposta de muitos crentes? Eu tenho um médico bom, hein? Estou tomando um remedinho que talvez vai te ajudar. Ei, essas pessoas não precisam de médico, não precisam de remédio, precisam de Jesus. Pastor, o que eu faço? Simples. E colocarão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Poder do Evangelho está sobre mim e está sobre você. Esse poder, porque o Evangelho nos capacita a isso. O Evangelho que te alcançou, o Evangelho que tirou você das trevas. Ou você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para poder te dar bens materiais? Não só isso, Ele primeiro veio para salvar a sua vida da morte eterna. Ele veio para te dar coisas materiais, sim, mas Ele veio para algo muito maior que isso. Mateus 10, 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Jesus te tirou das trevas para que você leve a mensagem do Evangelho por onde você for. Sabe por quê, querido? Porque se existe um versículo na Bíblia que eu amo, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo
Deus amou o mundo. Você pode olhar para o lado aí, para alguém, e falar assim: Deus te amou, viu? Olha para o outro lado e fala: Deus te amou, viu? Se você for um pouquinho mais ousado, cutuca quem está na sua frente e fala assim: oh, Deus te amou. Se tiver alguém atrás de você, faz isso também: ó, Deus te amou. Pastor, por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, Ele mandou, Ele determinou. Olha o que vai dizer o versículo: o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha carro novo, casa, casamento, conta bancária no azul, a vida eterna. Sabe qual é o final do evangelho, irmão? A vida eterna. Sabe qual é o destino que o evangelho quer levar você e todos aqueles que você vai a partir de hoje, no nome de Jesus, e buscar? A vida eterna. Deixa eu falar uma coisa: você vai se alegrar, eu profetizo isso no nome de Jesus, quando você vê os seus familiares, os seus amigos entrarem por essas portas e celebrarem a Cristo com você nessas cadeiras. Mas sabe qual vai ser a sua maior alegria? Quando você ouvir o som da trombeta. Quando não abrir e fechar de olhos. Você fechou os olhos aqui, você abriu, você vai dar de cara com os portões da Nova Jerusalém. Quando esses portões se abrirem, quando você caminhar em direção à Nova Jerusalém, você olhar para o lado, está papai, está mamãe, está seus irmãos, está seus amigos. Essa alegria Deus vai dar para você, quando você se levantar e fazer aquilo para o qual Ele te chamou. Se coloca de pé. O tema de vocês é: venha viver o sobrenatural. O maior sobrenatural que você pode viver, meu amado, é quando você se assentar com alguém que está com a vida destruída e Deus usar você como uma ponte de salvação para a vida dessa pessoa. O melhor sobrenatural que você pode viver é quando você convidar um amigo, um familiar, vamos para o culto, e ele dizer: vamos. Quando ele entrar com você na igreja, e quando se fizer um apelo, você olhar para o lado, ele está com a mão assim, com lágrimas nos olhos. Você quer viver algo sobrenatural? É quando essa pessoa se firmar na igreja, e quando os pastores da igreja falar: vamos ter batismo, ele cutucar você e falar assim: como é que eu faço para me batizar? E você e acompanhar ele ou ela lá no batismo. E você ver essa pessoa entrando nas águas como uma pessoa e saindo das águas como outra pessoa. Quer viver esse sobrenatural? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque esse evangelho já te alcançou. Está na hora de você ser usado para alcançar outros. Eu profetizo que em 2024 será o ano onde você vai dar mais trabalho para o inferno em nome de Jesus. Eu profetizo para você que até hoje ficou dando a desculpa, que tem vergonha, que é tímido, que não sabe falar, que Deus está quebrando isso hoje da sua vida. Eu creio num Deus que dá estratégias. E se você quiser, esse Deus vai entregar para você estratégias para você falar do amor dele para onde você for. Você só precisa querer. Você só precisa ser que nem Filipe. Insiste um pouco mais. Porque tem pessoas que só falta isso aqui, ó.
para aceitar o seu Jesus e o meu Jesus. Mas se você não insistir, essas pessoas elas não vão romper. Eu tenho a minha sogra congregando comigo desde o começo da igreja, há 7 anos, quando começamos na sala da nossa casa. Sabe quem ganhou a minha sogra para Jesus? Não fui eu, não foi a filha dela, foi meu filho Cauã. Sabe como? Insistindo. Vó, vamos para a igreja. 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 Até que chegou um ponto que a minha esposa falou assim: acho que minha mãe, será que ela vai? Será que não vai? Eu falei: convida. Mãe, vamos para o culto? Vamos. A gente tomou um susto, porque ela estava sendo convidada várias vezes pelo meu filho. A minha sogra tirava sarro da nossa cara. Eu ouvi ela sentada na mesa do almoço, eu e minha esposa. Nós ouvimos da boca da minha sogra dizendo assim: eu, crente, nunca. Passou-se alguns anos, e quando eu fui convidado, vamos para o culto? Vamos. E nós não cultuávamos na Zona Norte, nós cultuávamos lá na Zona Sul. Colocamos ela no carro, chegamos na igreja. Quando foi feito o apelo, ela levantou as mãos, foi até a frente, aceitou Jesus e nunca mais saiu da presença do Senhor. Se batizou. Hoje é diaconisa da nossa igreja, a mais fiel de todas. Tem cultos que a gente sabe, porque pastor sabe, irmão. Tem cultos que você sabe. Ixi, hoje vai ter Pedro, Tiago e João. Tem cultos que a gente sabe. E a gente sabe que vai ter o Pedro, vai ter o Tiago e vai ter minha sogra, que é o João. Ela sempre está lá. Pode faltar todo mundo, ela sempre está lá. Deus abriu uma porta de emprego para ela, lá em Guarulhos. Ela sai do emprego, ela brigou com a pessoa, falou assim: ó, eu não posso ficar aqui até 7 horas não, porque eu tenho um culto. Se vocês quiserem continuar comigo, eu tenho que sair 5 horas da tarde, senão eu não venho mais. A mulher: não, eu preciso de você aqui, então eu vou sair 5 horas. Tudo bem. Tem dias que ela chega no culto, como diz minha esposa, que até hoje eu não achei isso no Google, essa palavra, se alguém achar, por favor, me fala. Esbaforida. Eu não sei o que significa. Para mim é alguma coisa semelhante a cansada, algo assim. Ela chega, ela entra pelas portas, ela coloca as sacolinhas dela lá e sabe o que ela vai fazer? Vai servir a igreja. Ela vai para a cozinha, ela prepara o café. Todo mundo sabe que vai ter café na igreja. Por quê? Porque a Lindalva está lá, servindo a Jesus. Ela já ganhou pessoas que foram visitar a nossa igreja, sabe como? Com um abraço e um copinho de café. Pessoas que nós já ouvimos falar assim: sabe por que eu fiquei nessa igreja, pastor? Porque quando eu entrei arrebentada por aquelas portas, Deus usou a sua sogra, me abraçou. Um abraço que eu senti Deus me abraçando. E naquele dia eu entendi: aqui é o meu lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você na sua vida inteira como crente, por favor, não entenda isso como uma crítica. Talvez você vai ganhar apenas uma pessoa para Jesus, mas essa uma pessoa que você ganhar, vai ganhar outras e mais outras e mais outras e mais outras. Porque Deus tem os seus planos e as suas maneiras de agir. Não deixe mais que a vergonha, o medo, a timidez pare você. Não permita mais que essas desculpas do inferno saiam da sua boca. Comece a orar e fala: Deus, eu preciso de estratégias. E Deus vai lhe entregar muitas estratégias. Feche seus olhos. Vamos orar.